Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre por que Deus isola os escolhidos. Eu vou te dar 5 razões por que Deus isola os seus escolhidos. Sempre tem um motivo, sempre tem uma razão quando Deus começa a isolar os seus escolhidos. Você sabia que você é uma escolhida de Deus? Você é um escolhido de Deus? E você deve se estar perguntando, por que eu estou sendo isolado? Por que Deus tem permitido que eu fique isolado? Estão deixando eu de lado. Às vezes é na igreja, é no trabalho, na vizinhança, na família, e você não sabe por que estão isolando você. Mas preste atenção agora nessas 5 razões por que Deus está isolando você. Tem razões muito fortes e você vai aprender e vai se fortalecer. Mas eu preciso ler um texto da palavra de Deus para que eu possa te falar as 5 razões do porquê Deus isola os seus escolhidos. Salmos, capítulo 37. Salmos 37, né? Porque não tem capítulo. Versos 18 e 19, que diz assim: O Senhor conhece o dia dos retos, dos justos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Por quê? Porque os retos, os escolhidos, os chamados, estão na presença de Deus. E mesmo em dias de fome, os justos se fartarão, terão abundância. É somente você crer no poder de Deus. A primeira razão de por que você está sendo isolado, isolada, ultimamente você percebeu que alguém está se afastando de você. Você percebeu que familiar está deixando você de lado. E você não fez nada. Você percebeu que a igreja, os líderes, as irmãs, os irmãos, estão deixando você de lado. E você não sabe por quê. Em algum ambiente, na vizinhança, amigos, estão te deixando de lado. É Deus isolando você, porque a primeira razão é para Deus te aperfeiçoar. Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, Davi foi isolado no deserto para a fé de Davi ser aperfeiçoada. Muitas vezes, Deus nos isola para que nós possamos falar com Deus, meditar em Deus e colocar em fé a nossa prática. Porque muitas vezes há momentos na nossa vida em que nós achamos que não tem saída. Há momentos na nossa vida em que nós achamos que não tem mais jeito. É nesse momento que Deus aperfeiçoa-nos na presença de Deus e aperfeiçoa a nossa fé, aumenta a nossa fé e nós nos deparamos com uma situação de dependência total, 100% de Deus. Então, a primeira razão que Deus está isolando você, pessoas não te dão mais atenção,
não te chamam mais, não mandam mais mensagens para você, você está se sentindo isolada, isolado. É porque Deus quer aperfeiçoar a sua fé. Deus quer chamar a sua atenção. E muitas vezes, se nós, você, eu, se ficarmos envolvidos só com familiares, se ficarmos envolvidos só com os amigos, se ficarmos envolvidos só com pessoas, dificilmente nós vamos ter um tempo para Deus aperfeiçoar a nossa fé. Aí Deus isola você. Deus vai isolando você de tudo e de todos para que você possa começar a falar com Deus e a fazer perguntas para Deus, a se aproximar de Deus e a usar a sua fé em Deus. Porque no momento em que todos te abandonam, você sabe que Deus é com você e não vai te abandonar. Aí você começa a clamar a Deus. Deus, ele tem meios. Ele sabe o caminho para te levar até Deus. Deus sabe o caminho e o meio para aperfeiçoar você na presença de Deus e aumentar a sua fé, aperfeiçoar a tua fé na presença de Deus. E pode notar, a nossa fé é colocada em prática nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não é verdade? Oh, aleluia! A segunda razão do porquê Deus isola os seus escolhidos é para o escolhido sempre depender de Deus. Muitas vezes você depende de um amigo e Deus não quer que você dependa de um amigo ou de uma amiga. Deus quer que você dependa de Deus. Muitas vezes você é dependente do seu pai, da sua mãe, até mesmo do seu filho, da sua filha. Muitas vezes você é dependente de um pastor, de um profeta. Você fala, sem esse pastor eu não sei o que eu faço. Sem minha mãe, sem meu pai, eu não sei o que eu faço. Sem aquele amigo, eu não sei o que eu faço. Deus quer que você dependa dele. Porque o homem, a mulher, pode te decepcionar, mas Deus não te decepciona. Vai ter momentos na vida que o teu pai, tua mãe, o teu amigo, o pastor, o profeta, vai ter momentos que eles não vão ter como suprir as suas necessidades e nem te ajudar. Mas Deus vai ter condições, sempre tem, para ajudar você. Aí Deus permite que as pessoas se afastem de você para que você fique isolado, para que você possa depender de Deus. Muitas vezes, alguém te decepcionou, alguém virou as costas para você e você ficou triste, você ficou decepcionada, arrasada. É porque Deus quer que você dependa de Deus. Dependa de Deus para tudo, porque Deus nunca vai te decepcionar. Sempre dependa de Deus. É claro que você vai sempre contar com algumas pessoas. Contar com algumas pessoas é uma coisa, contar com o pai, contar com a mãe, contar com os irmãos, contar com o pastor, contar com profeta, é claro. Mas depender totalmente, você só pode depender de Deus. Aí Deus isola você dos seus amigos, familiares, isola você até dos irmãos da igreja, isola você dos pessoal do trabalho. Você se sente isolado porque Deus quer que você dependa dele, de Deus, do poder de Deus. Hoje mesmo eu sou dependente de Deus. Eu conto com algumas pessoas, mas eu dependo de Deus. Então comece a depender de Deus, porque essa é a segunda razão do porquê Deus tem isolado você, para que você comece a depender
100% de Deus. Oh, aleluia, já estou sentindo a presença de Deus aqui, viu? A terceira razão do porquê Deus isola os seus escolhidos, essa terceira razão aqui é forte, é forte. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Ó, é só você clicar aí, aonde está escrito, aí na frente do seu celular, computador, TV, aonde está assim escrito, ó, inscreva-se. Clique aí, pum, clicou, você já vai estar inscrito ou inscrita nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. E olha, e comente aí, comente quais são as suas experiências. Você está sendo isolado por alguém? Comente aí. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de clicar aí no joinha, ó, clique no joinha, porque isso é importante para esse canal. Clique no joinha, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom, que as pessoas gostam, e o YouTube vai enviar esse conteúdo para mais outras centenas, milhares, até milhões de pessoas, e você vai estar debaixo das minhas orações, viu? A terceira razão do porquê Deus isola os escolhidos é para que você ande mais no Espírito. Aleluia! Ó, perceba que nós vamos andar mais no Espírito, nós vamos deixar mais a carne de lado quando somos deixados de lado pela família, quando nós somos deixados de lado pelos vizinhos, pelas pessoas da igreja, quando somos deixados de lado com pessoas do trabalho. Por quê? Porque aí nós não vamos ficar jogando conversa fora, piadinha do lado, piadinha do outro, fofoquinha de um, fofoquinha de outro. E isso tudo são coisas da carne. Falando mal de um, falando mal de outro. Se nós ficarmos enturmados todos os dias, com pessoas, sempre vai ter histórias de um, fofoca de outro, e piadinhas, e coisas imorais, e vamos ficar sempre na carne. Mas, se nós ficarmos isolados de tudo e de todos, nós vamos louvar mais a Deus, nós vamos ouvir louvores, nós vamos ouvir mensagens, pregações, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar mais quando ficamos isolados. Já notou que quando você fica isolado das pessoas, você ouve mais louvores? Você louva mais a Deus? Quando pessoas se afastam de você, você vai ler mais a Bíblia, você vai ouvir mais mensagens, você vai ficar mais no Espírito. E quando você fica no Espírito, é quando Deus fala com você. E quando você fica no Espírito, você percebe que você se aproxima mais de Deus. A sua mente é mais para Deus. E você percebe que Deus fala mais com você quando você está no Espírito. É por isso que Deus te isola de tudo e de todos, para que você fique mais no Espírito, para que eu fique mais no Espírito, para que nós pensamos mais em Deus, nas coisas de Deus. Agora, se ficarmos em turmas, enturmados, churrasco, festas, rodinha de pessoas, vamos ficar na carne. Mas se os nossos amigos, familiares, colegas nos abandonam e nos isolam, aí nós vamos falar mais com Deus. Quando uma pessoa fica isolada, a pessoa fala mais com Deus. Não é verdade? Comente aí que se o que eu estou falando é verdade ou não. Comente aí. Já aconteceu com você de ficar isolado
e você falar mais com Deus, e você louvar mais a Deus, e você ficar mais no Espírito. É por isso que Deus nos isola para para ficarmos no Espírito. Aleluia. A quarta razão do porquê Deus isola os seus escolhidos é para ler mais a Bíblia. É para Deus abrir mais o entendimento através da leitura da Bíblia. Se nós ficarmos só com os nossos parentes, assistindo filme, conversando, se nós ficarmos sempre saindo com nossos amigos, vai para um canto, vai para outro, como que você vai ler a Bíblia? Não vai. Então, quando você fica isolado, que abandonam você, deixam você de lado, aí você vai ler mais a Bíblia. Você vai ter tempo de ler a Bíblia. É por isso que Deus isola você de tudo e de todos, para que você possa começar a ler a Bíblia. Porque você lendo a Bíblia, você vai conhecer mais de Deus. Você vai saber mais dos propósitos de Deus e o teu espírito vai ser mais fortalecido. Você já passou por momentos de você ficar isolado de tudo, de todos e de tudo, porque deixaram você de lado, um deixou você de lado, outro deixou você de lado e você ficou isolado, aí você foi ler mais a Bíblia. É esse o quarto motivo do porquê Deus isola os seus escolhidos, para ler mais a palavra de Deus. A quinta e última razão do porquê Deus isola os seus escolhidos é para Deus te usar poderosamente no ministério. Porque se você ficar isolado, você vai se sentir triste por causa dos amigos, por causa das amigas. Mas você vai começar a buscar mais a Deus. Você vai jejuar mais, você vai orar mais, você vai ficar separado e separada para Deus. Por quê? Porque você vai chorar aos pés de Deus. Senhor, porque fulano me abandonou, porque fulano virou as costas para mim, porque fulano não me manda mais mensagem, não fala mais comigo, eu estou abandonado, estou abandonada, Deus. Aí você vai orar, busca Deus, busca Deus, busca Deus. Aí Deus vai te usar poderosamente no ministério. Para que Deus possa usar uma pessoa, a pessoa tem que estar isolada. Porque uma pessoa isolada busca mais a Deus. E essa é a quinta razão do porquê Deus isola os seus escolhidos. É para que você busque mais a Deus, porque Deus quer te usar poderosamente no ministério. Muitas vezes nós pensamos, mas por que Deus usa aquela pessoa tanto? Por que Deus usa aquele pastor tanto? Aquele profeta, aquela pastora tanto? É porque eles têm momentos com Deus. E para ter momentos com Deus, muitas vezes tem que ficar isolado. Então essas são as 5 razões porque Deus isola os seus escolhidos. Essas são as 5 razões e são razões certas, certeiras, que vai fazer você se aproximar de Deus. Se inscreva nesse canal, dê um joinha, dê um like, compartilhe esse conteúdo. Fique na paz do Senhor Jesus.